quais as motivações que lhe instigam a concorrer ao cargo de prefeita de Canha? Vamos então iniciar, começando com a nossa primeira pergunta do bloco Educação, que as perguntas serão bem contextualizadas. Candidata Suzy, conforme levantamento nos arquivos do Diário Oficial da Prefeitura, na gestão de 2008 a 2012, o município tinha 234 servidores contratados. Na gestão de 2013 a 2016, esse número era de 266. Na gestão de 2017 a 2020, momento em que houve a flexibilização da terceirização da mão de obra por conta da Lei 13.467 de 2017, vigente até os dias atuais, o número de contratados diretos e terceirizados chegou a 318 servidores. Já na gestão de 2021 a 2024, por conta dessa flexibilização, esse número chega a 488 contratos. Segundo os dados tabulados pela PLB Sindicato, importante salientar que, na sua grande maioria e durante todo esse período relatado, esses servidores recebiam menos que um salário mínimo e não tinham direito a férias e 13º. Sem contar que essas pessoas ficam refém do controle político, que quando muda a gestão, perdem seus empregos. Há de se enfatizar que o último concurso realizado no município vai fazer 24 anos. Diante dessa realidade apresentada, perguntamos, se eleita, qual será a sua proposta para garantir um concurso público para regularizar essa situação, dando oportunidade ao povo de Caém, no máximo até o segundo ano de seu mandato. E se não tem essa intenção do concurso, por que não fazer? Boa tarde. Quero inicialmente agradecer a oportunidade como candidata a prefeita, parabenizar a APLB pela brilhante atitude de, nesse momento, dividir esse espaço democrático conosco. É um espaço onde a gente pode colocar nossas propostas e eu quero dizer que é louvável essa atitude. Diante de uma sociedade que nós precisamos de pessoas cada vez mais politizadas, esses espaços se fazem muito necessários. Então, parabéns à PLB e a toda a diretoria pela brilhante ideia. Com relação ao concurso público, eu preferi não colocar ainda no meu plano de governo a questão do concurso público, porque eu prefiro me eleger, entrar, né, na prefeitura e avaliar. Isso me daria muito mais segurança. Mas, diante do quadro exposto, essa aberração que a gente tem percebido, essa falta de liberdade que as pessoas têm tido porque têm um emprego temporário, por uma questão puramente política, ela tira de nós toda a nossa capacidade de nos tornarmos, de termos liberdade. Então, como prefeita eleita, eu terei todo o cuidado de analisar com muita seriedade e realizar, a depender da minha análise, um concurso público. A senhora teria seria possível imaginar um período do seu governo que isso poderia acontecer? Bom, baseado no... A gente sabe que entrar numa gestão inicialmente, ela nos leva a um estudo que demanda tempo. Então, eu acredito que eu necessitaria, pelo menos, uns 9 meses para a realização de um concurso público. Ok, obrigado. Segunda pergunta do bloco Educação. Somos sabedores que a infraestrutura física das nossas escolas não oferece condições para a oferta da educação integral e da modalidade da educação integral,
que não são as mesmas coisas. A oferta dessa modalidade exige tanto espaços físicos como procedimentos metodológicos diferenciados. Conforme regulamenta a Lei Federal 14.640 de 2023 e a Portaria Interministerial dos 2036, também do mesmo ano, que estabelece as diretrizes para essa modalidade de ensino, para atender essa modalidade, o governo federal designou mais de 4 bilhões de reais aos municípios e aos estados. Dessa fatia, Caém recebeu em 2023 R$ 132.071,35 e até maio de 2024 recebeu mais uma outra fatia de R$ 132.071,36, chegando a um total de R$ 264.142,72. Esses valores são designados principalmente para a melhoria da infraestrutura escolar, mas não só. A legislação e as orientações do Ministério da Educação é que as escolas ofertem as condições necessárias, desde o espaço ao banho, área de lazer, ao descanso, jogos educativos, brinquedotecas, sala com climatização, entre tantas outras. Diante dessa realidade, se eleita, qual a sua proposta para garantir o programa e a oferta da escola em tempo integral dentro dessas condições? Na sua visão, a senhora acredita que o município está preparado para ofertar em rede a educação em tempo integral? O município não está preparado para receber a educação integral. Somos conhecedores de que a educação integral, ela forma o cidadão como um todo, nos seus aspectos cognitivo, físico, emocional, enfim. Há uma necessidade de se adequar em muitos aspectos às escolas para que elas funcionem na forma da modalidade integral. Então, diante do que a gente tem visto, diante do que eu tenho presenciado, o nosso município precisa de um tempo ainda para que a educação integral seja de fato implantada. Terceira pergunta do bloco Educação. Conforme estudos realizados pela APLB Sindicato em maio de 2024, a educação de tempo integral ofertada no município tem sido, na sua grande maioria, em espaços alugados ou espaços públicos que estão totalmente desconexos do ambiente escolar e não oferecem as condições necessárias. Outra questão observada foi a contratação dos profissionais que atuam nessa modalidade, como oficineiros. Alguns deles não têm um ensino médio, outros não têm formação na área da educação. Tudo isso, associado às condições físicas dos espaços escolares, segundo a pesquisa realizada pela PLB nas escolas, tem demonstrado que os alunos estão perdendo o rendimento de aprendizagem, estão mais agitados, entre várias outras questões. Diante dessa realidade, qual a sua proposta pedagógica para melhorar essa situação e tornar a educação de tempo integral um lugar de acolhimento, de aprendizagem, em que os alunos se sintam estimulados e avancem no processo de aprendizagem? Eu não posso afirmar aqui com certeza se depois de implantado o município pode recuar. Isso é algo que eu preciso analisar. Mas diante do que foi exposto, mesmo uma pergunta longa, a gente não memoriza tudo, mas eu vou ver se eu consigo, senão eu peço para você repetir. Eu consigo perceber que a implantação imediata e sem planejamento não vai dar o resultado esperado. Então, a gente tem percebido isso. Percebemos monitores sem formação, percebemos espaços físicos inadequados, percebemos professores insatisfeitos com essa chegada tão repentina e tão sem qualificação da classe. E por essa razão, sendo possível a gente recuar, avaliar, para depois fazer a retomada, eu, como prefeita eleita, prefiro tomar essa decisão de analisar com a categoria, analisar a melhor forma da gente implantar uma educação realmente de qualidade.
Ok, obrigado. Eu vou fazer um esclarecimento, já que a candidata, né, ela, com toda razão, ela falou sobre a extensão da pergunta. Na verdade, quando nós planejamos as perguntas, nós buscamos contextualizar o candidato em um cenário, né, do que está acontecendo, o que vem acontecendo, o que aconteceu, ou do que se pretende, o que se ampara a legislação federal, as diretrizes nacionais, para que o candidato ele não tenha apenas a pergunta. Então, a pergunta ela é curta, na verdade. Todo outro formato é um contexto de socialização do cenário em que a pergunta vai ser feita, para que o candidato ele possa. Mas fique à vontade, se precisar repetir a pergunta, vamos repetir, se precisar de esclarecimento, tranquilo. Isso é um bate-papo, isso não é um engessamento, que tudo está ali e tem que ser rigorosamente. Tem regras, tem normas, tem procedimento a ser seguido, mas necessariamente a gente tem flexibilidade, a mesma flexibilidade para todos. E essa que é grande. Número 4, ainda tópico educação. Vivemos em um município que a grande maioria das famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família. Atualmente existe no município 3.971 famílias cadastradas no município. Buscando garantir a continuidade dos estudos dos jovens oriundos, principalmente dessa realidade, muitos municípios, nas mesmas condições ou em condições aproximadas do nosso, têm mantido e custeado a residência de estudantes na capital e em outras cidades, quando não em outros países. Ofertar essa condição aos jovens cainenses é possível, principalmente tendo em vista a mudança da faixa do FPM de 0,6 para 0,8. Segundo o levantamento feito pela PLB, para poder fundamentar a questão, de janeiro a agosto de 2023, o montante arrecadado pelo FPM na Prefeitura de Caém foi de R$ 12.180.862,89. No mesmo período, já em 2024, também de janeiro a agosto, chegou-se a um montante de R$ 16.710.839,25, representando um crescimento de 37,18%. Outra questão a se observar foi o aumento significativo nos recursos da educação, por conta da emenda constitucional 108, de agosto de 2020, que resultou na Lei 14.113 do mesmo ano. Tornando o Fundeb permanente e aumentando a complementação da União de 10 para 23 pontos percentuais. No comparativo de janeiro a agosto de 2023, o montante recebido pelo município foi de R$ 11.645.911,88. Tendo como referência o mesmo período em 2024, o montante arrecadado foi de R$ 16.870.993,67, representando um crescimento nesse período de 44,85% de crescimento. Se eleita, qual a sua proposta e garantia para manter a residência de estudantes em Salvador ou em outras cidades, oportunizando assim um futuro promissor a nossos jovens? Ou seja, em tese, diante de toda a evolução do recurso que estamos tendo, qual seria a garantia da senhora, uma vez eleita, manter uma residência de estudante, nem que seja em Salvador ou em outras cidades, para oportunizar nossos jovens? Total apoio a essa ideia. Percebemos que a importância e a dificuldade do jovem do interior em estudar fora é exatamente se manter, né? Aluguel, internet, água, luz. Diante dessa melhoria visível, afirmada agora pela PLB, é possível perceber que é viável. E se é viável, vai contar com o meu total apoio. Isso gera um pensamento, assim, talvez até a nível de Jacobina. Eu vejo muitos estudantes também precisando estudar em Jacobina, né? E, de repente, a gente vê que, por falta de um apoio, eles não têm essa oportunidade. E eu digo isso com muita propriedade, porque uma das minhas ideias em meu governo é que eu possa, diante do possível, aproveitar toda a mão de obra do meu município que eu tiver,
para fazer parte da minha gestão, porque são alunos que saem, que se especializam e que retornam para o nosso município. E nada mais justo do que a gente, dentro do possível, aproveitá-los. Então, é que eu afirmo com total certeza que eu darei todo o apoio aos estudantes para se deslocarem para fora do município para adquirir conhecimento. Então, a possibilidade de manutenção de uma residência de estudantes em Salvador ou em outra cidade, em seu governo, será algo concreto. Concreto, concreto. Obrigado. Se há viabilidade econômica, não faltará boa vontade e compromisso. Beleza. É por isso que a gente traz o contexto da questão, para que a gente não faça uma pergunta ao candidato e ele tenha que responder sem saber de onde. São dados levantados nos sites oficiais do governo e confirmado naquilo que é credenciado nas contas públicas. Então, a PLB jamais traria um dado que fosse aqui estar blefando e não fosse real. Até porque o compromisso aqui afirmado tem que ser também com responsabilidade. Né? Então, é nesse sentido. A quinta questão, bloco educação, que é o mais longo. Somos todos sabedores da precária situação econômica do nosso município e a realidade das famílias. Temos também conhecimento da significativa evolução dos recursos do Fundeb, como os apresentados na questão anterior. Para se ter ideia, segundo o levantamento realizado pela PLB Sindicato, junto ao FNDE, o município de Caém, em 2015 a 2024, teve um crescimento de 246,44% de recursos do Fundeb. Especificamente, em 2022 a 2024, o crescimento chegou a 172,32%. Houve também, em 2024, o aumento nos recursos do salário educação. Em 2023, o valor recebido pelo município foi de R$ 344.630,85. Em 2024, apenas até o mês de agosto, esse valor já chegou a R$ 719.308,14. Esses valores serão mantidos por conta da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que mudou a forma de cálculo desse recurso. Candidata, diante dessa realidade e sendo conhecedora da realidade socioeconômica das famílias do nosso município, se eleita, a senhora vai desenvolver algum programa que garanta a distribuição do fardamento a todos os alunos da rede pública municipal? Sem nenhuma dúvida. Diante dos números, né, apresentados, eu acho que isso é de extrema importância, porque a gente sabe que as nossas famílias, elas apresentam muita vulnerabilidade social. Isso dificulta a aquisição até mesmo de um simples fardamento. Então, se os recursos, né, da educação que chegam ao município dão essa oportunidade, eu tenho total comprometimento com esse apoio às famílias do nosso município. Ok, obrigado. Vamos para a sexta questão. Da educação ainda. São 9, tá? Os avanços na qualidade do ensino e a garantia da aprendizagem passam por uma série de fatores. Melhoria da infraestrutura escolar, condições de trabalho, formação política, teórica, pedagógica e profissional. Nos últimos anos, os trabalhadores da educação de Caém viram seus vencimentos avançarem significativamente, tendo início em 2017, com a aprovação da Lei 547 de 2017, Plano de Carreira. De 2021 para cá, essa valorização tem sido mais significativa. Em 2022 foi aprovado a Lei 645/2022, que alterou o plano de carreira, concedendo reajuste aos servidores, um em janeiro, que ocorreu por conta das negociações da PLB com o Poder Público, e a outra no mês de março, correspondente ao reajuste do piso do magistério. Os não professores, como a gente costuma chamar, também tiveram 2 aumentos, um correspondente ao salário mínimo e outro que foi concedido com a mudança do plano de carreira. Candidata, se eleita, além de garantir o cumprimento do reajuste do piso do magistério, que é lei, qual a sua proposta para manter essa valorização aos trabalhadores, garantindo aos não professores,
né, pessoal de apoio, reajuste para além dos concedidos pelo salário mínimo e aos professores reajustes acima do piso do magistério. Sendo eleita, eu quero manter com a categoria a melhor das relações. Estudar juntos, pensar juntos, dialogar juntos e chegar a resultados positivos que favoreçam a todos os trabalhadores em educação o reconhecimento que eles realmente merecem. Porque todos eles contribuem, cada um do seu modo, para que a educação aconteça. Eu tenho total comprometimento com a educação, tendo em vista estudos viáveis que me deem segurança naquilo que eu posso fazer e estar aberta ao diálogo com a categoria. Obrigado. Sétima questão. A Lei Federal 9394, conhecida como LDB, e a Lei 14.817, de janeiro de 2024, bem como a legislação municipal, determina que a função de coordenador pedagógico deve ser exercida por profissionais efetivos em concurso público. No tocante a CAEM, a lei municipal prevê que, quando não se tenha esses servidores efetivados em concurso, os mesmos deverão ser nomeados entre os profissionais do quadro efetivo, sendo professores. Desde 2017, ano em que passou a vigorar o plano de carreira, a maioria dos coordenadores pedagógicos, sejam os que atuam no âmbito da Secretaria de Educação ou nas unidades escolares, são nomeados fora do quadro efetivo de professores, ou às vezes nem tem relação com a realidade educacional do município. Isso tem provocado prejuízo aos cofres públicos, pois o município investe em formação, capacitação, mas esses servidores sempre mudam quando muda a gestão, o que causa uma quebra na proposta pedagógica, causando enorme prejuízo ao desenvolvimento de uma proposta educacional contínua. Candidata, se eleita, a senhora promete efetivar esses servidores através de concurso público? Nomear, outra pergunta dentro da mesa, nomear entre os professores do quadro efetivo, como determina a lei, ou manter a estrutura que já existe, nomeando esses profissionais de fora do quadro da educação? E se proceder pela última pergunta, com qual justificativa? Acho que eu entendi. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, Jesus, captar. Pode responder uma de cada vez, eu acho que pode ficar mais... aos poucos, se eu não conseguir todo, certo. Eu peço para você ir detalhando, né? Me causou estranhamento nessa gestão os coordenadores terem ficado durante esses 4 anos sem qualquer intervenção, né? Nem da PLB e nem do Ministério Público, porque na anterior eles foram, no final da gestão, dispensados. Eu achei que isso aconteceria na mesma proporção durante essa gestão, o que não ocorreu. Com relação ao concurso público para coordenador, não é isso? Uma pergunta, não é assim? Isso. A primeira pergunta diz o seguinte, se eleita, a senhora fará concurso para efetivar os coordenadores? Essa é uma pergunta que eu não posso responder com muita segurança pelo seguinte. Entre nós, do quadro de professores efetivos, há uma resistência imensa em ocupar a função de coordenador pedagógico. Muitos dos nossos colegas não querem, isso é fato. Por conta disso, inicialmente, eu começaria a minha gestão contratando pessoas para a coordenação pedagógica, sim, porque eu não teria, acredito, dentro do quadro de professores, quem ocupasse essas vagas. E, ao longo desse processo de análise de concurso público, eu colocaria entre a gestão e a categoria para uma real discussão da verdadeira viabilidade da gente ter coordenadores via concurso público. Eu não estou muito segura com a minha resposta, mas é o que eu posso contribuir no momento. Ok, obrigado. Oitava questão.
Pela primeira vez na história do município de Caém, em 2021, a escolha do secretário de Educação foi uma escolha dos servidores, que elegeu entre seus pares 3 nomes, em uma lista tríplice, ficando na competência do gestor a nomeação de um desses nomes para a função de secretário. Essa foi uma proposta da PLB feita ao Executivo, que concordou e assim procedeu. Candidata, se eleita, a senhora vai manter essa condição e outorgar essa escolha aos servidores da educação? E, se assim proceder, que critérios e pré-requisitos serão utilizados pela senhora para nomear como secretário um dos 3 escolhidos pela categoria? Eu acho que todo o processo democrático ele é válido. E se tratando de educação, ele se torna mais válido ainda. Eu concordo com essa análise, que a categoria analise 3 nomes para que eles sejam sugeridos para ocupar a pasta. Porém, eu acho que deve haver alguns cuidados, de que não haja nenhum tipo de beneficiamento pessoal de quem foi escolhido. Tipo, eu quero compor a minha equipe, mas eu não vou escutar o gestor, certo? Ele ter poderes que junto com o gestor, eles não cheguem a um ponto, ao denominador comum. Não sei se fui clara. Vou repetir. Eu concordo que a escolha seja feita pela categoria, sim. Porém, eu acho que a escolha desse possível gestor, desse possível secretário, precisa coadunar com a gestão, no aspecto de que ele não deve se utilizar do seu poder como secretário para delegar a sua equipe sozinho e não ouvir a gestão, entendeu? Que seja algo que seja feito de uma forma democrática e dialogada com a gestão municipal. Acredito que o que a senhora traz seria um desdobramento após esse processo. Aí eu vou assim fazer a intervenção no sentido de dizer o seguinte: a nossa discussão é eleita, essa seria uma condição que a senhora iria manter, né, para que a categoria discutisse e indicasse 3 nomes. Sim. E desses 3 a senhora nomearia um. E aí vem a pergunta: que critério seria utilizado para a sua escolha entre os 3 selecionados pela categoria? Domínio do papel que ele vai exercer, competência, né? Flexibilidade, ser uma pessoa que tenha flexibilidade com a categoria, que não se imponha, ele saiba que ele está dentro de uma categoria que exige que haja diálogo, que haja conversa, que haja possibilidades ambas, e não apenas o que eu acho. Esses seriam os 2 pontos que eu coloco como os mais importantes na escolha de um secretário de educação. Além de manter o direito da categoria de fazer a escolha entre 3. Sim. Certo. Finalizando o bloco educação, e a última pergunta desse bloco, a PLB, ao final dos trabalhos dessa mesa, vai protocolar à senhora um conjunto de propostas para além do que foi possível debater aqui. Trata de um conjunto de ações a serem desenvolvidas no âmbito da educação na gestão de 2025 a 2028. As mesmas estão estruturadas de forma sucinta, definindo de quem é a competência, nesse caso, Poder Executivo, CME, APLB e Secretaria de Educação, em quase todas elas, e dos seus colaboradores, que somos nós. Define também a temporalidade da aplicação e efetivação de cada meta proposta. Em tese, trata-se de um termo de compromisso da senhora com a condição de candidata para, se eleita, termos uma direção a ser seguida e perseguida. Ou seja, a PLB ela preparou e vai protocolar no final 33 pautas, a idade de Cristo, né?
que tem como objetivo olhar para a educação do município de Caém em todos os seus aspectos. Não são pautas impositivas, são pautas discursivas e possíveis de serem alcançadas. Então, a pergunta é, nessa situação, se eleita, a senhora se compromete a buscar atender essas reivindicações junto à PLB, CME e demais colaboradores? Sim, com certeza. A PLB será uma parceira em minha gestão. A gente sabe que no diálogo do dia a dia há combates, há discordâncias, mas sempre vai ter, de minha parte, a compreensão de que a PLB, a categoria, será uma grande parceira para que a gente possa realizar um trabalho ímpar no município de Caém durante esses próximos 4 anos. Obrigado. Aqui a gente finaliza o primeiro bloco e também a gente quer propor que a gente dê uma respirada de 5 minutinhos, tome uma água, levante e a gente volta para o segundo bloco. A primeira pergunta desse bloco livre é sobre saúde. O espaço geográfico de Caém chama a atenção por algumas características. A sede se localiza em uma das extremidades do território e os distritos bem distantes dela, o que dificulta o acesso dos moradores aos serviços públicos disponíveis na sede, a exemplo do Hospital Municipal. Nos PSF, é comum a reclamação por falta de médicos e de medicamento, situação que se arrasta por várias gestões. Também não se tem nesses distritos um enfermeiro permanente que possa fazer atendimento de baixa complexidade e urgência. A presença de um enfermeiro nos povoados de Gonçalo e Piabas de forma permanente e constante evitaria o deslocamento dos casos de menor complexidade para o hospital e, com isso, se economizaria com custos operacionais e comodidade das pessoas. Candidato, diante da realidade crítica que vive a saúde em nosso país e no Estado, se eleita, qual sua proposta para garantir um atendimento com médico e com qualidade à população, seja na sede e nos distritos? Durante as nossas visitas às pessoas, algumas pessoas têm me questionado sobre isso. Eu respondi com a seguinte afirmação: é preciso fazer uma análise, porque dentro do âmbito da saúde existem regras, muitas regras. Às vezes a gente pode atender a uma determinada demanda e às vezes não é possível. Por exemplo, alguém me perguntou assim, por que não tem uma UPA no Gonçalo? Né? Por que não tem uma UPA em Caém? A gente sabe que para ter uma UPA a gente tem que ter acima de um determinado número de habitantes, que eu ainda não sei se é 50 mil ou 100 mil, não posso afirmar aqui, né? 50 mil, né? Então, nem tudo que a gente deseja, a gente pode concretizar. Eu tenho como meta apresentar a atenção básica, que é aquela atenção que é dada nas unidades de saúde, dispensar a essas unidades todos os recursos possíveis, para que a gente possa atingir ao máximo a população, dando-lhes prevenção. Quando a prevenção acontece, as doenças diminuem, e a gente sabe que a prevenção é o X, é a saída, para que a gente evite uma demanda tão grande e que nossos hospitais se mantenham sempre tão cheios. Então, assim, a pergunta é se eu vou manter enfermeiro e médico. Na verdade, a pergunta consiste no seguinte, né? Finalzinho só. Só pegar aqui. Se eleita, qual a sua proposta para garantir um atendimento com médico e com qualidade à população, seja na sede e nos distritos? Ou seja, em tese, né, qual é a proposta para que a gente tenha um atendimento médico de saúde com qualidade, tanto na sede como nos distritos? A proposta é a ampliação mesmo desse serviço, com profissionais cada vez mais especializados. Inclusive, eu tenho como meta que a gente tenha um centro especializado da mulher e um centro especializado do homem.
A saúde do homem, ao meu ver, tem sido deixada muito de lado. A gente já viu, né? A gente já teve a saúde do homem muito mais atenta, muito mais cuidada, com urologistas mais presentes, com ultrassonografia, com PSA, dentro dos povoados, dentro das comunidades rurais. Eu acho que isso precisa voltar. E esse é um plano que eu tenho como meta, como também a saúde da mulher. A ginecologia é extremamente importante para que a gente possa evitar uma série de doenças que atingem a mulher e que podem ser prevenidas, dando a ela muito mais saúde. Então, assim, o meu compromisso é utilizar de todas as minhas forças e possibilidades dentro da área de saúde, com os recursos da saúde, mesmo sabendo que a saúde ela demanda um financeiro bem extenso, ela demanda de muito recurso, mas eu quero ter uma equipe capacitada e pronta para oferecer da melhor forma possível esse atendimento aos cidadãos cainenses. Bom, a segunda pergunta desse segundo bloco é sobre segurança pública. No município de Caém, não existe estrutura de guarda municipal nos parâmetros estipulados pela legislação. O que se tem são vigias que não foram capacitados para exercer tal função. Nesse sentido, a implantação da guarda municipal preparada e estruturada iria suprir a ausência do policiamento que há no município, principalmente nos distritos e áreas rurais, facilitando a resolução de conflitos de maneira pacífica e evitando possíveis tragédias. Em tempo, gera uma oportunidade de captação de recursos públicos e geração de emprego, até porque a lei proposta pelo governo Lula agora foi de criação das guardas municipais e aí determina recursos para direcionar recursos para os municípios. Sendo eleita, existe alguma proposta de implantação estruturada legalmente de uma guarda municipal preparada para atuar no município? Sim, sendo eleita, essa será uma meta que eu quero abraçar com muita força, né, para garantir a segurança pública no nosso município. É preciso concurso, né, para a guarda municipal, é preciso capacitação, é preciso aquisição de veículos, de carros e motos, é preciso fardamento. A gente vê ao longo dos municípios que acontecem, né, às vezes, coisas muito sérias que às vezes os guardas municipais não estão preparados e tomam atitudes que vai de encontro ao cidadão, abuso de poder, e eu acho que isso não pode acontecer. A gente tem que montar uma guarda, mas uma guarda que dê segurança aos cidadãos, né? É para isso que ele existe, exatamente, é uma pasta da segurança pública. E isso envolve todo esse contexto de plano de cargos e salário, da gente ter esse treinamento que possa dar a eles a garantia e também essa parceria com a Polícia Militar e Civil. Eu acho isso extremamente necessário. A gente sabe que a segurança pública ela é uma competência do Estado, mas isso não tira o município de suas responsabilidades. A Guarda Municipal é uma dessas nossas responsabilidades que eu quero abraçar com toda a segurança. Ok, obrigada, candidata. Eu posso complementar? Sim. O desejo também, né, a luta que eu quero ter e buscar recursos para a implantação de câmeras na nossa cidade e, se possível, também, se for viável, nos povoados. Isso vai nos dar muito mais segurança também. Segurança aos indivíduos, a todos aqueles que transitam por nossas praças e ruas. Ok, obrigado. A pergunta agora desse bloco é sobre assistência social. O nosso município apresenta um número elevado de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Existe também um número significativo de pessoas dependentes do álcool, onde muitas famílias já perderam entes queridos. Ainda é relevante o olhar para com as pessoas com deficiência. A Secretaria de Assistência Social tem como um de seus principais pilares cuidar das pessoas, principalmente dos que se encontram nessas condições descritas no contexto da questão. Para fomentar suas ações, para fomentar as ações da Secretaria de Assistência Social, existe o Fundo Municipal de Assistência Social, que recebe recursos da União, do Estado e do Fundo Municipal de Saúde.
Candidata, se eleita, qual a sua proposta para resolver as situações apresentadas e que projetos ou em que frentes sua gestão irá atuar nessa secretaria? Sendo eleita, eu quero começar muito pela equipe que formará a Secretaria de Assistência Social. Como em todas as outras secretarias, eu quero muito que a nossa equipe seja totalmente comprometida e tecnicamente capacitada. A busca ativa, ela é um dos caminhos que mais favorecem ao diagnóstico que a gente tem da sociedade e das vulnerabilidades em que a gente vive. E eu sei o quanto essa pequena ação, ela faz uma diferença imensa quando a gente busca dar a devida assistência às famílias vulneráveis, que não são poucas, por sinal. Nessas visitas, esses últimos dias, eu chego em casa e fico me perguntando como a gente pode mudar essa realidade. Aonde a gente deve investir mais? E eu sei que a assistência social, ela é um caminho muito viável. A gente tem os benefícios eventuais que auxiliam muito essas famílias. A gente tem formas de utilizar os recursos de maneira que a gente possa dar esse suporte a essas famílias, como, entre outros, o auxílio enxoval, o auxílio funeral e outros auxílios que a gente pode utilizar para facilitar. Mas o mais importante é a gente dar independência às pessoas para que elas possam viver de uma forma mais digna. Então, eu gostaria muito que, através da assistência social e em parceria com as outras secretarias, a gente pudesse possibilitar cursos, formação, para que essas pessoas possam empreender, para que essas pessoas possam mudar a sua renda e assim ter uma vida mais digna. É uma secretaria que é a porta de entrada de qualquer município, porque ela vai facilitar, promover a melhora de vida de cada um desses cidadãos que estão, às vezes, à mercê por falta de quem os apoie. Ainda no campo da assistência social, no seu plano de governo, apresentado no registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral, a senhora abordou vários aspectos no tocante às ações a serem implementadas na Secretaria de Assistência Social. Entre elas, duas chamou a atenção. A senhora afirma que irá instituir o projeto Renovando o Meu Lar, visando extinguir toda e qualquer casa de taipa dentro do território do município, reconstruindo novas moradias para famílias em situações de vulnerabilidade social. Em outro momento, a senhora coloca que irá instituir um programa de transferência de renda municipal para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. Com relação ao projeto Renovando o Meu Lar, como a senhora pretende desenvolver e qual a fonte de recursos que irá fomentá-lo? E, no tocante ao projeto de transferência de renda municipal, que recursos serão aportados para financiar esse projeto? E a senhora terá uma previsão de custo anual, valores designados às famílias e previsão do número de famílias que inicialmente seriam abarcadas nesse projeto? Esses dois aspectos que eu abordei, o Renovando o Meu Lar, eu acredito que com os recursos, como a prefeitura, né, como o município de Caém, tem um percentual hoje de 0,6 para 0,8, ele tenha recurso suficiente, ou pelo menos que a gente possa garantir a metade da população que vive em situação tão vulnerável, como eu tenho visto, que são as casas de taipa, aqui na região do Bom Jardim. Nós temos também a região aqui mais próxima a Piabas, que a gente percebe que a situação de moradia ainda é muito gritante. Então, eu acredito que a busca ativa, uma equipe multifuncional, com assistente social, com psicólogos, possa nos garantir que a gente possa ter um atendimento, claro que nunca 100%, acho que a gente não consegue chegar a isso, porque ainda é um número bem significativo, mas eu acho que com recursos do FPM e junto com recursos que venham, recursos federais e recursos estaduais, a gente possa atender a essa demanda. O outro é do programa de transferência de renda. Transferência de renda. Qual seria a previsão de custo anual? Quantas famílias poderiam ser abarcadas? E qual o número inicial e máximo que poderia o município alcançar na prestação desse serviço? Aí tem que começar tudo pela busca ativa, né? Precisamos conhecer quantas famílias não têm tido acesso ao Bolsa Família, que eu acredito que não é um número tão grande assim.
pelo que a gente percebe, a maioria das famílias do nosso município, elas têm esse suporte. Então, esse suporte seria dado àqueles que de nenhuma forma têm conseguido. Então, eu avalio que não seja um número tão grande assim. Então, dentro dessa visão que eu tenho, mesmo estando de fora, que os recursos do nosso município melhoraram, eu acredito que a gente possa trabalhar com essas famílias que estão expostas à total vulnerabilidade, né? Sem alimento, sem moradia, sem nenhum recurso que possa torná-lo uma pessoa digna. Então, a gente tem que ter esse compromisso afirmado. E, assim, números eu acredito que a gente primeiro precisa buscar, pesquisar para poder colocá-los em prática. Ok? A outra pergunta desse bloco é sobre infraestrutura. Hoje é muito comum a pavimentação asfáltica nas cidades, principalmente nas áreas urbanas, o que até então é inexistente em nossa realidade. O nosso município é cortado por várias estradas que fazem ligação entre a sede e os distritos e dos povoados com as fazendas. A economia do município se baseia na atividade agrícola e na pecuária. A maioria das fazendas ou pequenas áreas não são banhadas pelo rio Itapicuru-Mirim, que serve como marco divisório com o município de Jacobina. Os proprietários cavam tanques de barro para o abastecimento de água para os animais. Porém, nos períodos de estiagem, sofre com a falta de água. Candidata, diante dessa realidade, qual será seu projeto para resolver o problema da pavimentação nas áreas urbanas e que propostas a senhora apresenta para melhorar as estradas? E o que a senhora pretende fazer para ajudar as comunidades e os produtores rurais? A primeira pergunta é? A primeira pergunta, pronto. Qual será seu projeto para resolver o problema da pavimentação nas áreas urbanas? Nas áreas urbanas é buscar emendas, né? Emendas que nos deem essa possibilidade de pavimentar as nossas ruas, que, por sinal, né, a gente precisa pesquisar para a gente ter uma ideia de quantas faltam, quais são os lugares mais necessários para que essa pavimentação ocorra e buscar emendas para que a gente possa utilizar esses recursos e tornar a vida das pessoas que têm ruas que não são calçadas, né, uma vida mais digna, uma vida melhor, que é essa proposta quando a gente está à frente de uma gestão municipal. É levar os recursos àqueles que precisam dentro das reais necessidades. A segunda é? A segunda seria o que a senhora... A proposta que a senhora apresenta para melhorar as estradas. As estradas. Eu acho que deve começar por um cronograma. Ter um cronograma dentro da prefeitura, ter um planejamento e manter um cronograma que se possa cumprir com regularidade, porque as maiores queixas que nós temos principalmente dos moradores da zona rural, as estradas vicinais sem a menor condição de funcionamento. Então, a gente precisa buscar recursos para encascalhamento, para o cascalhamento. A gente sabe que não é barato fazer cascalhamento, mas é preciso correr atrás disso e dar manutenção com as máquinas que a prefeitura tem. Inclusive, não só apenas de patrulhamento, que chama, de patrulhamento das máquinas, que isso eu tenho ouvido muito dos usuários, né? Das pessoas que reclamam. Mas que a gente tenha também material para ser colocado, buscar material que dê condição para que as estradas fiquem boas, colocação de manilhas onde alaga, tudo isso é necessário ter um planejamento a ser cumprido. E a última é o que a senhora pretende fazer para ajudar as comunidades e os produtores rurais. Comunidades, né, como Bom Jardim, Vazia Queimada, essas comunidades. Antes disso, vamos falar um pouco da água, né? Da água. Acho que você falou da água, não foi? São os produtores rurais. Sim. O abastecimento de água. Hoje já é possível a gente licitar, né, a perfuração de poços artesianos. A gente não fica só na dependência da SERB do Estado. Então, esse é um caminho que poderá facilitar
a oferta de água no nosso município. Nós temos regiões assim que têm graves problemas com essa questão e a gente pretende atentar para pontuar esses lugares com mais urgência e buscar recursos para a perfuração de poços onde for possível. E o último é a questão dos produtores. Fortalecer as comunidades rurais, não é isso? Eu acho que a gente deve começar fortalecendo a Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura, ela é uma porta de entrada para a melhoria da qualidade de vida e da produção dos agricultores. Então, ter alguém à frente que abrace a causa, ter alguém à frente que tecnicamente domine aquilo que está fazendo e apoiar através do associativismo, através da organização popular, através de cursos que levem esses pequenos agricultores a se prepararem melhor, a acreditar que estudando, que descobrindo, que com técnica a gente produz com mais qualidade e isso atrelado a que o município utilize esses produtos, tanto na merenda escolar, como sempre que for possível a gente ter essa preocupação em utilizar os recursos dos nossos produtores, a produção feita pelos produtores, gerando recursos dentro do nosso município. A última questão do bloco 2 gira em torno da geração de emprego e renda. Somos sabedores que em Caém não temos um comércio forte, tampouco indústrias. A economia gira em torno da atividade agrícola e da pecuária, apresentando pouca variação de outras atividades. No meio rural, as famílias vivem em pequenas propriedades, enquanto as grandes propriedades estão concentradas nas mãos de fazendeiros ou empresários que residem em outras cidades. O grande setor que emprega acaba sendo o poder público, através da prefeitura, e mesmo assim tratam-se de empregos temporários. Isso porque cada vez que muda a gestão, vemos um rodízio de funcionários. Temos visto constantemente nossos jovens irem embora de Caém por falta de oportunidade e de condições de sobrevivência. A falta de um comércio pujante ou da presença do desenvolvimento de pequenas indústrias, bem como da realização de um concurso público, tem contribuído como uma das principais causas da saída de jovens do nosso município. Diante dessa realidade, se eleita, qual será a sua proposta para promover a geração de emprego e renda? Essa realidade, né, que nós temos de não termos indústria, de que o único meio de emprego, entre aspas, é a prefeitura, isso é fato. Isso vem se arrastando ao longo do tempo. Mas eu acredito que, unindo forças, a gente pode buscar melhorar nesse aspecto. Uma das coisas que eu pensei aqui em Caém é que, ouvindo os comerciantes, eles dizem que o aluguel aqui para um ponto comercial é muito caro. Isso faz com que o comércio enfraqueça. Eu vejo o prédio aqui, conhecido como prédio da Cesta do Povo, como uma opção para que a prefeitura transforme aquele espaço, num pequeno espaço, um centro comercial, e doe ou apenas crie um aluguel apenas significativo para poder pagar aluguel, o aluguel, a energia, o uso do banheiro, né? E fortalecer esse pequeno comércio dentro desse local. Eu sei que ele é um local pequeno, mas se a gente pensar bem, ele abriga ali 3, 4, 5, 6 comerciantes, né? Um salão de beleza, uma barbearia, algo assim, uma lanchonete. Isso já estimula e fortalece o comércio em Caém. Outra coisa que eu acho viável é o apoio ao turismo. A gente sabe que Caém tem suas cachoeiras, Caém tem a Igreja das Figuras, que por sinal é uma festa que vem crescendo, né? A gente vê que em 29 de setembro muita gente já sobe a serra para chegar até lá. E isso fortalece o comércio de qualquer forma, né? Quem vende a bebida, quem vende a comida, quem vende o boné, quem vende o protetor solar, tudo isso ajuda a fomentar e a apoiar o comércio. E a outra forma é esse apoio que eu acho que a gente precisa ser dado aos agricultores, certo?
Então, complementando o tópico da geração de emprego e renda, a gente tem também como ideia e como objetivo, né, o apoio ao turismo ecológico, como eu já falei, porque a gente estimula a vinda de pessoas de fora, e quem vem de fora gera renda para o município. O cicloturismo, como eu já citei, é um exemplo disso. Nós já tivemos, né, muitas atividades aqui ligadas ao cicloturismo que movimentaram a cidade. E essa promoção de eventos fomenta essa geração de renda. Outro objetivo é a gente capacitar os comerciantes. Os comerciantes estando regularizados, a prefeitura compra ao comércio local. Isso também aumenta a renda gerada dentro do município, porque os recursos acabam ficando aqui dentro, né? Então, essas feiras culturais que a gente pode promover, todas elas são uma forma da gente se preocupar e investir na geração de emprego e renda. Outro aspecto importante são as cooperativas. Aqui em Caém tem a cooperativa Recicla Caém, que no momento encontra-se desativada, mesmo com todos os materiais aí estão guardados, né? E isso tem impedido de que várias famílias se utilizem desses materiais para gerar renda, para viverem de uma forma independente, né? Essas são as sugestões. Outra coisa que também gera renda são os eventos esportivos. Os campeonatos, né? Os campeonatos trazem pessoas, os campeonatos movimentam as comunidades, né? Tanto as comunidades rurais, quanto aqui na sede, quanto nos povoados. A gente tem ouvido isso dos desportistas, de que os campeonatos nas zonas rurais, eles têm deixado de acontecer na maioria do nosso município, que isso faz muita falta, porque também movimenta o comércio. Ok, obrigada, candidata. Agora nós vamos ter um intervalo um pouco maior, porque se faz necessário, porque a mesa vai recolher, vou pedir o apoio da diretoria da PLB para recolher todas as perguntas, porém a mesa fica aqui, nós vamos nos reunir aqui para a gente analisar as perguntas. Não dá para fazer todas, se houver o tempo a gente vai debatendo, né? Dentro do tempo que for estar regimentado, e aí nós vamos suspender agora para um intervalo de 10 a 15 minutos, tá? Para a gente retomar o tempo que a mesa faz a avaliação aqui das perguntas que estão vindo da plateia e reestrutura tudo, tá bom? Então, candidata, nesse bloco, que é o terceiro bloco, a primeira pergunta que veio de um colaborador, ela diz o seguinte: os servidores públicos que estão ligados à educação, que não estão, retomando, os servidores públicos que não estão ligados à educação têm hoje um plano de carreira que não atende à valorização e não promove o estímulo aos servidores. No entanto, temos visto nos últimos anos a valorização dos servidores que atuam na educação ocorrer de forma significativa. A desvalorização, principalmente dos servidores que ocupam funções diretamente ligadas à prefeitura, nos setores da prefeitura, ou das secretarias, essa desvalorização ainda é mais gritante. Diante dessa realidade, ou seja, da falta de valorização do plano de carreira dos servidores públicos, o colaborador pergunta: diante dessa realidade, você se compromete a reestruturar o plano de carreira dos servidores públicos municipais, buscando avançar na valorização e condições de trabalho dos mesmos? Em nossa gestão, mediante essa certeza de que os recursos públicos, né, em Caém, eles aumentaram significativamente, eu me comprometo aqui a analisar com bastante seriedade todos esses aspectos para poder oferecer melhores condições salariais aos funcionários. Mas me comprometo aqui seriamente em começar com uma análise séria, uma análise direta, uma análise técnica, para que a gente possa, então, oferecer salários melhores a todos os servidores públicos municipais. Suzy, se eleita, o que a senhora faria para melhorar o abastecimento de água nos povoados, já que em algum deles é caótico, a água da Embasa é apenas 1 ou 2 dias
deixando a população carente desse abastecimento. Essa realidade ela é muito gritante. Aqui em Caém eu não percebo tanta reclamação com relação ao abastecimento de água da Embasa, mas em Gonçalo ela é algo que interfere demais no dia a dia das famílias. Como é Embasa, né? A Embasa é um órgão do governo do estado. Qual é o meu papel enquanto gestora? Buscar, cobrar, organizar a comunidade de forma que essas reivindicações sejam ouvidas e utilizar todo o meu poder enquanto prefeita para que a gente possa alcançar êxito e melhorar o abastecimento de água. Não é só Gonçalo, a gente percebe também muito na zona rural. Nós temos uma região ali próximo a João Professor, que tem uma rede, mas que a rede atinge apenas alguns moradores. Ontem, inclusive, foi uma reivindicação de uma pessoa morador. E esse é um compromisso que a gente faz de buscar ampliar essa rede para que ela possa atender com maior quantidade, né, atender a contento a essas comunidades. Eu, enquanto gestora, me comprometo em buscar a melhoria do oferecimento de água em nosso município. Candidata, ao longo do tempo, o poder público gerou um passivo junto à Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, oriundo de empréstimos consignados contratados pelos servidores. Esses empréstimos consistiam no poder público deduzir no salário dos servidores o repasse aos bancos citados. Por falta de pagamento por parte do poder público, essas instituições financeiras, os servidores vêm sendo impedidos de realizar financiamento ou tomar empréstimos com juros mais baixos. Hoje existe um passivo significativo, principalmente com a Caixa Econômica. Sendo ele, aí antes de fazer a pergunta, esclarecer com a pergunta da plateia, que a gente foi digitando algumas aqui para mim fazer, certo? Nós não temos noção de quanto é esse passivo, porque quando a pergunta é da PLB, a gente busca os dados, procura saber os valores. Por isso a gente não está falando de valor aqui, porque foi uma pergunta que veio e a gente não tem nem noção, né, se realmente de quanto é isso e como é que funciona. Mas a pergunta do colaborador é: sendo eleita, qual será a sua atitude perante essa realidade, ou seja, a realidade desse passivo e do impedimento dos servidores poder tomar esse empréstimo, certo? Para que venha solucionar o problema e os servidores voltem a poder fazer seus empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Preciso da minha assessoria. Podemos retomar? Como a gente fez a pergunta, vai repetir a pergunta só para que situe não mais a candidata, porque ela já está situada, mas como houve uma pausa,
para quem vem assistir o vídeo ter noção de qual é a resposta que está sendo dada em relação ao quê, entendeu? Então, acho interessante a gente repetir a pergunta para que a pessoa tenha a resposta à pergunta conectada, não fique esse intervalo, ok? A pergunta fala, o colaborador fala sobre os empréstimos contraídos pelos servidores via folha de pagamento, chamado empréstimos consignados, né, e que o poder público não repassou o valor descontado. Isso gerou um passivo junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, que atualmente tem impedido os servidores a renovar esses empréstimos. Então, o colaborador questiona, sendo eleita, qual será a sua atitude perante essa realidade, né, para que venha solucionar o problema e os servidores voltem a poder fazer seus empréstimos junto a essas instituições financeiras. Como gestora, né, a gente sabe que a gente sabe que é necessário, inicialmente, fazer um levantamento para se ter uma ideia do que realmente está em débito com relação a essas instituições, né? Formalizar esse parcelamento, informar corretamente esses valores, né? Esses consignados, e honrar com esses compromissos. Eu, aqui enquanto gestora, tenho como ideia para a solução desse problema levantado aqui pela plateia, ter essa atitude. Diante disso, após a quitação desses atrasos, assinar novos convênios para que os funcionários possam ter acesso a novos empréstimos. Pergunta da plateia novamente. Na atual gestão, não é pago o piso da enfermagem pela empresa terceirizada que a Prefeitura contratou para essa função. Se eleita, esse serviço ficará pela Prefeitura ou por empresa terceirizada como na gestão atual? Essa realidade, né, ela é mais recente. Primeiro, eu quero dizer que o piso salarial da enfermagem ele é mais do que deve ser bastante apoiada por todos nós, porque é um piso que hoje é um profissional que hoje não é valorizado. Ele é tão importante quanto qualquer outro. E eu apoio totalmente, né, o piso salarial da enfermagem. E dentro dessa perspectiva de ser apoiado pela Prefeitura ou por uma empresa terceirizada, eu preciso fazer uma análise, eu preciso analisar devidamente como tudo isso tem ocorrido para que eu possa me posicionar com mais segurança, né? Eu tenho segurança em entender que, enquanto gestora, eu devo procurar valorizar esse profissional, eu devo buscar caminhos para que ele trabalhe se sentindo valorizado, mas eu preciso também analisar para poder ter segurança e apoiá-los nessa reivindicação tão necessária e tão importante. Qual a sua proposta de trabalho em relação à educação inclusiva? O que pretende fazer para ajudar os alunos que são postos na sala de aula regulares, com professores e cuidadores que não têm conhecimento dos transtornos apresentados pelas crianças? Diante dessa realidade, de que forma a senhora pretende oportunizar a inclusão desses alunos nos espaços educativos? Pergunta da plateia. Eu tenho como objetivo implantar um centro especializado de intervenção em nosso município. Eu utilizarei todas as minhas forças para tornar isso uma realidade. Enquanto educadora, eu sei quais são as dificuldades que nós enfrentamos. Nós estamos vivendo uma realidade nova, com alunos que antes não chegavam até nós, ficavam em casa, crianças que ficavam em casa, crianças atípicas, que têm um desenvolvimento cognitivo diferente do comum. Isso é uma realidade que a gente tem percebido o quanto tem aumentado, cada vez mais. Essas crianças atípicas, elas chegam aos bancos escolares e tem que chegar mesmo, porque elas são pessoas, indivíduos capazes de aprender também.
Então, é necessário uma política de intervenção com uma equipe multifuncional, formada por psicólogo, fono, assistente social, psicopedagogo. E, acima de tudo, é preciso que o professor tenha a formação, tanto o professor quanto agente de inclusão, né? Fugiu aqui a palavra, é chamado de agente de inclusão, é chamado de monitor, é chamado de cuidador. Todos nós que lidamos com crianças atípicas precisamos ter formação para que a gente compreenda como isso se dá e, dessa forma, a gente possa apoiá-los. Outra coisa é a oferta de terapia. Eu sei que tudo isso é um processo longo. Nada vai ser a um passo de mágica. Tudo é um contexto de dedicação, de interesse e de que a gente possa fortalecer parcerias para que a gente possa encontrar saídas. Essa é uma realidade hoje muito comum em todas as nossas escolas. Nós recebemos essas crianças e às vezes não sabemos como lidar com essa realidade. É preciso que o poder público invista em formação, em capacitação. E chegando à criança, a gente chega à família. É uma necessidade, não existe a criança atípica, existe a família atípica. Eu digo isso por conhecimento próprio. Todos nós somos afetados. Todos nós queremos ver uma criança atípica se desenvolver. Então, é preciso que seja abraçado tanto a criança quanto a família. E repito, sei que não é nada fácil, mas também não é impossível. É preciso haver dedicação, é preciso haver planejamento para que a gente possa alcançar. E eu acredito que essa é uma grande conquista que nós almejamos no futuro. Novamente, pergunta da plateia. Suzy, em relação à juventude, gostaria de saber os projetos relacionados ao esporte, à cultura e à capacitação profissional. Com relação aos jovens, né? A gente fica realmente muito triste quando a gente vê que os nossos jovens, eles, nas cidades pequenas, na sua grande maioria, eles têm muito pouca oportunidades e a gente vê nossos jovens saindo das nossas comunidades. Alguns, né, conseguem ter uma profissão, retornam ou ficam por lá, e muitos deles se envolvem, né, no mundo do crime, não têm sucesso, e isso é muito triste. Eu acredito que a forma, e eu estou disposta como gestora, a ajudar os jovens, pensando em apoiá-los com transporte para que eles possam fazer cursos técnicos nas cidades mais próximas. A gente possa apoiá-los trazendo também cursos que apoiem eles com relação à aquisição de uma profissão, por exemplo, barbeiro, né? Manicure, cabeleireiro. Tudo isso são formas da gente também tornar esse jovem um pouco mais independente para que ele possa empreender e ele possa buscar caminhos que dentro do seu âmbito, dentro da sua localidade, dentro da sua cidade, ele possa crescer profissionalmente e se tornar independente. O esporte também, né? O esporte, ele também prende o jovem à sua comunidade. Então, é preciso apoiar o esporte, é preciso apoiar os eventos esportivos, é preciso apoiar o esporte na escola, para que eles já comecem a desenvolver esse gosto. É preciso a gente ter um olhar para a música também, né? O artesanato. Todas essas formas são formas que a gente tem de prender o jovem nas suas comunidades. E eu aproveito aqui para falar do total abandono em que a gente está vendo a quadra esportiva em Gonçalo. Nós temos uma quadra esportiva onde a escola trabalha com as aulas de educação física e onde acontecem os eventos culturais lá da comunidade, e estamos vendo lá o mais completo descaso, o mais completo abandono daquela quadra esportiva. Isso faz com que os nossos jovens se desestimulem a brincar, a jogar bola, e tudo isso reflete no futuro deles. Eu acredito que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para com as quadras de esporte do nosso município, e dessa forma a gente poder estimular o jovem a viver em sua comunidade.
Última pergunta do bloco. E aí, após a resposta, nós vamos abrir o espaço de 5 minutos para as considerações finais. Também uma pergunta da plateia, eu achei bem interessante. Quais as motivações que lhe instigam a concorrer ao cargo de prefeita de Caém? A primeira motivação é representar a mulher. Eu acho que a mulher, ela ocupa qualquer espaço e isso fortalece a política da mulher, da independência feminina. Como mulher, eu acho que a gente tem um cuidado muito especial, a gente pode planejar tanto quanto o homem, a gente pode alcançar, né, êxito como mulher. O segundo é o amor pela minha terra, pelo meu município, né, de tentar me colocar à disposição, né, da escolha dos nossos eleitores para que eu possa, eleita, desenvolver um trabalho que venha dar melhor qualidade de vida aos nossos munícipes, fazer isso com muita transparência, fazer isso com muita responsabilidade, com impessoalidade, né, e levar o nome do nosso município à frente, fazer com que ele cresça, sei dos enormes desafios que nos esperam, mas também sei que, com a equipe que me dê esse suporte, eu posso desenvolver um trabalho que seja digno de uma mulher, de uma eleitora, de uma caenense. Ok? Agora vamos reservar 5 minutos para que a candidata possa fazer suas considerações finais e nesse bloco, que é o último, ela está totalmente livre à vontade para falar do jeito que quer, como quer, com seu eleitor, com quem está aqui, com quem mandar sua mensagem. É o seu momento. No final dos 5 minutos, vou convidar toda a diretoria da PLB para ir até a mesa da candidata e protocolar as 33 propostas que nós discutimos e que foram apresentadas de forma parcial aqui nessa roda de conversa. Ok? Então, após os 5 minutos das considerações, a gente finaliza o evento fazendo o protocolo das propostas que será entregue para a próxima gestão. É com você, candidata. Fique à vontade, faça bom uso da palavra e passe a sua mensagem aqui, final dessa roda de conversa. Nessas considerações finais, eu quero inicialmente, novamente, agradecer a brilhante atuação da PLB, ao compromisso, né, que tem com a democracia, a imparcialidade que eu percebi dentro de todo o contexto, como foi direcionado essa roda de conversa, parabenizar pela organização, parabenizar pela forma como as perguntas foram feitas, muito bem elaboradas, e me utilizar desse momento para dizer a vocês que, como mulher, me sinto honrada em concorrer a este cargo e aproveito o momento para pedir o voto a todos vocês que me escutaram. Agradeço a plateia que ouviu tão atentamente, agradeço a colaboração com as perguntas, isso faz a gente direcionar o nosso trabalho. Peço desculpas se em algum momento não correspondi, né, às expectativas, mas isso é comum, sou iniciante, sei que tenho muito a aprender e tenho certeza que sou capaz de aprender, sou capaz de gerenciar, sou capaz de gerir os destinos de Caém com muita responsabilidade. Fico muito feliz em ter a oportunidade de dividir esse momento com vocês. É um momento ímpar na minha vida, é um momento diferente, mas é um momento que tem sido muito gratificante. Conhecer o município, eu já tinha um conhecimento, mas era um conhecimento mais de bastidor. Hoje eu converso com o eleitor, hoje eu visito praticamente 50%, já visitamos praticamente 50% das casas, dos lares caenenses, e a gente vai ter na dimensão da responsabilidade sobre nós. E essa responsabilidade, eu tenho certeza que eu saberei dar conta, eu saberei ter essa responsabilidade, e dentro desse contexto, eu peço humildemente e com muita certeza de que seremos vitoriosos o voto de todos vocês aqui presentes. Muito obrigada.
Agora eu vou pedir licença para levantar da mesa os demais, Giovanni e Alberto. Queremos agradecer os dois, representantes da sociedade civil, dizendo que Alberto foi uma escolha lá da equipe da PLB de Gonçalo, Giovanni foi uma escolha dos colegas aqui da PLB de Caém, que indicou o nome dele, e como os convidados de Caém também foi assim, indicado pelas pessoas que compõem a PLB aqui, de Gonçalo nós. Estamos em falta aqui de um colaborador de Piabas, que não teve como vir, mas teríamos também a representação de Piabas. Quero convidar toda a diretoria da PLB presente para protocolar aqui na mesa da candidata, né, as 33 propostas que a PLB apresenta para que a gente possa ter, de fato, uma educação diferenciada no município de Caém. Uma vez concluída todas as perguntas, respondidas, debatidas, protocoladas, as propostas, a gente agora encerra esse momento oficial, né? E finalizamos agradecendo mais uma vez ao presidente desta casa, a todos os demais vereadores que compõem e, em especial, aos servidores que durante esta tarde fez aqui um trabalho de colaboração brilhante, que sem eles nós não teríamos estado aqui de forma tão confortável. Sim. A candidata pediu um momento para fazer uma retificação de fala e vamos conceder. Ô, gente, é só agradecer ao meu grande companheiro, Toninho Araponga. Cometi esse erro, Toninho, me perdoe, de não lhe agradecer aqui no final, mas você sabe o quanto que você tem sido meu parceiro. Agradecer aos pré-candidatos a vereador aqui presentes, que estão aqui me honrando com a presença, né? E é isso. E aos meus assessores, né? E a Gilberto, meu companheiro e esposo. Ok, cedido a retificação de fala. Então, queremos, continuando, agradecer toda a equipe da Câmara por esse apoio, por todo esse trabalho que vocês estão aqui com a gente imbuído.